Se és madeirense ou tens sangue madeirense, o que vou dizer agora vai mudar para sempre a forma como te vês. A história que te contaram sobre a Madeira diz que a ilha foi descoberta desabitada em 1419, colonizada por portugueses corajosos que vieram do Minho e do Algarve, e que ao longo dos séculos construíram uma identidade única, isolada no Atlântico. Essa história é verdadeira, mas está incompleta. Porque quando os geneticistas analisaram o ADN dos madeirenses, o que encontraram não encaixava com essa narrativa, nem de perto. 13% das linhagens maternas dos madeirenses vêm de África subsaariana. Há marcadores genéticos de judeus sefarditas, de mercadores genoveses, de flamengos do norte da Europa, e a explicação para tudo isso está enterrada numa história que Portugal apagou deliberadamente dos livros escolares, a história do primeiro grande laboratório de exploração colonial do mundo, que aconteceu precisamente naquela ilha. E a parte mais perturbadora não é a origem. É o que essa origem revela sobre como a identidade madeirense foi construída e sobre quem ficou de fora dessa construção. Pergunta a qualquer madeirense de onde vêm os seus antepassados. A resposta é quase sempre a mesma: portugueses. Gente do continente que veio colonizar a ilha a partir de 1425. Agricultores do Minho, pescadores do Algarve, talvez um antepassado nobre. A Madeira como uma extensão de Portugal, mas suspensa no Atlântico, preservada pelo isolamento geográfico. Esta narrativa tem lógica. A Madeira é a primeira colônia portuguesa de que há registro. Foi a ilha onde Portugal aprendeu a colonizar, antes do Brasil, antes de Cabo Verde, antes de tudo. A língua é portuguesa, a religião é católica. A arquitetura de Funchal respira Portugal continental. Mas há uma diferença fundamental entre herança cultural e herança genética. E quando os cientistas começaram a analisar o ADN dos madeirenses, as duas histórias não coincidiam. O estudo mais revelador foi publicado na revista científica Human Genetics, liderado por investigadores que analisaram o ADN mitocondrial, o que se transmite diretamente de mãe para filho, sem quase nenhuma alteração, ao longo de gerações de 155 madeirenses. Os resultados foram claros e perturbadores. 13% das linhagens maternas dos madeirenses pertencem aos haplogrupos LUML3, marcadores genéticos inequivocamente subsaarianos. Africanos, e não chegaram via Portugal continental, onde esses marcadores são muito menos frequentes. Chegaram diretamente de África Ocidental. Para perceber por que é que isso é tão revelador, é preciso voltar ao século XV e ao segredo mais obscuro da história da Madeira. Quando João Gonçalves Arco, Tristão Vaz Teixeira e Bartolomeu Perestrelo chegaram à Madeira em 1419, encontraram uma ilha desabitada, sem indígenas, sem povos locais a deslocar, uma tela em branco no meio do Atlântico. A colonização começou em 1425 com famílias portuguesas, mas a Madeira precisava de mão de obra. E o que a Madeira tinha para oferecer um clima ameno, solo vulcânico fértil e posição estratégica nas rotas do Atlântico era exatamente o que o infante Dom Henrique precisava para um projeto muito maior: a cana-de-açúcar. Introduzida na ilha por volta de 1450, a cana-de-açúcar transformou a Madeira na primeira grande potência açucareira do mundo ocidental. Mas as plantações de açúcar não se cultivavam sozinhas. E foi aqui que a história da Madeira se tornou algo que Portugal preferiu esquecer. Os escravos africanos começaram a chegar à Madeira na segunda metade do século XV. Vinham principalmente da África Ocidental da atual Guiné, Senegal, Serra Leoa. A Madeira tornou-se, décadas antes do Brasil, o primeiro laboratório da escravatura atlântica em grande escala. Os historiadores calculam que, nos anos de pico da produção açucareira, entre o final do século XV e o início do XVI, os escravos africanos chegaram a representar cerca de 10% da população da ilha. Alberto Vieira, o investigador madeirense que mais aprofundadamente estudou a escravatura na ilha, documentou este período com detalhe. A Madeira foi o modelo que Portugal depois replicou em São Tomé, em Cabo Verde e finalmente no Brasil. O que aconteceu naquela ilha no século XV não foi um episódio menor da história. Foi o ensaio geral de 500 anos de tráfico negreiro. E o ADN, 500 anos depois, ainda carrega esse registro. Os geneticistas leram o genoma dos madeirenses como se fosse um arquivo histórico, e o que encontraram foi uma sobreposição de camadas que contradiz completamente a narrativa de uma ilha puramente portuguesa. A base é ibérica. Isso era esperado.
A grande maioria dos primeiros colonizadores vieram do norte de Portugal, especialmente da região do Minho e do Entre Douro e Minho, trazendo consigo os seus genes, a sua língua e as suas tradições. Os haplogrupos do cromossoma Y mais frequentes nos homens madeirenses são de origem ibérica, consistentes com esse padrão de colonização. Mas há muito mais. A camada africana. Os haplogrupos LUM3 no ADN mitocondrial, 13% das linhagens maternas, são a marca genética da escravatura. Estes marcadores pertencem a mulheres africanas que foram trazidas para a ilha à força no século XV e XVI, que tiveram filhos, cujos descendentes se misturaram com a população portuguesa ao longo das gerações, diluindo os traços físicos visíveis, mas preservando o registro genético invisível. O estudo confirmou que estes marcadores chegaram diretamente de África Ocidental e não via Portugal continental, onde a presença destes haplogrupos é significativamente mais baixa. A camada sefardita. A análise dos genes HLA, o sistema de antígenos leucocitários humanos, um dos mais informativos para traçar origens étnicas, revelou algo inesperado: haplótipos característicos de populações judaicas sefarditas, armenias e do Médio Oriente, presentes na população madeirense. A história explica por quê. Os judeus tiveram um papel central na economia da Madeira desde os primórdios da colonização. Eram comerciantes, médicos, financiadores das plantações de açúcar. Em 1461, os moradores da ilha peticionaram ao infante D. Fernando para restringir a atividade econômica de judeus e genoveses, pedido que foi recusado pela coroa, o que dá ideia da sua influência. Quando o rei Manuel I decretou a expulsão dos judeus em 1496, muitos converteram-se e ficaram na ilha como cristãos novos. A Inquisição perseguiu-os nas décadas seguintes, mas geneticamente as suas linhagens permaneceram. A camada europeia não portuguesa. A produção de açúcar atraiu mercadores e aventureiros de toda a Europa. Os registros históricos mencionam explicitamente italianos, bascos, catalães, genoveses, flamengos e franceses. A análise do cromossoma Y dos madeirenses mostra haplogrupos consistentes com esta diversidade europeia. Alguns investigadores identificaram diferenças genéticas significativas entre diferentes regiões da ilha, o que sugere que diferentes partes da Madeira foram colonizadas por grupos com origens distintas. Cristóvão Colombo era comerciante de açúcar e visitou a Madeira antes das suas viagens transatlânticas. A ilha era literalmente o cruzamento do mundo. Existe um fenômeno fascinante e muito estudado no campo da genética de populações, chamado efeito fundador. Esse fenômeno ocorre quando uma nova população surge a partir de um grupo pequeno de indivíduos, geralmente isolado de outras populações. Nesses casos, as características genéticas do grupo inicial acabam exercendo uma influência desproporcional sobre todas as gerações seguintes. Ou seja, algumas variantes genéticas presentes nos fundadores podem se tornar muito comuns, enquanto outras, mesmo que estivessem presentes na população original, podem desaparecer completamente. Da mesma forma, características genéticas ausentes no grupo inicial dificilmente surgirão depois. O efeito fundador cria, portanto, um tipo de impressão digital genética que é única para cada população que passa por esse processo e que permanece registrada no DNA de seus descendentes por séculos ou até milênios. A Madeira representa um exemplo particularmente claro e instrutivo desse fenômeno. A história da colonização da ilha mostra como pequenas decisões humanas, combinadas com o isolamento geográfico, podem gerar efeitos genéticos duradouros. Quando a Madeira começou a ser povoada no século XV, um pequeno grupo de famílias portuguesas estabeleceu-se na ilha. Esses primeiros colonizadores trouxeram consigo os genes típicos do território continental português, mas devido ao número limitado de indivíduos, suas frequências genéticas acabaram se fixando rapidamente na população local. Com o tempo, novos grupos migratórios chegaram à ilha, ampliando ainda mais a diversidade genética inicial. Vieram escravos africanos, trazidos principalmente para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar, judeus perseguidos pela Inquisição, que buscavam refúgio, comerciantes genoveses, que participavam ativamente do comércio atlântico, e flamengos, entre outros europeus do norte. Todos esses grupos se instalaram em uma ilha pequena e isolada no Atlântico, sem qualquer possibilidade real de dispersão para outras populações. O isolamento geográfico intensificou o efeito fundador. As variantes genéticas presentes nesses grupos iniciais se tornaram a base de toda a população subsequente,
enquanto outras variações desapareceram ou nunca surgiram. O resultado desse processo histórico e biológico foi uma mistura genética única, que distingue os madeirenses da população de Portugal continental, dos Açores e de qualquer outro grupo europeu. De fato, a singularidade genética da madeira é tão marcante que hoje, empresas de testes de DNA conseguem identificar a ascendência madeirense como uma categoria própria, separada tanto do território continental português quanto dos Açores. O DNA da madeira tem uma assinatura inconfundível, que reflete séculos de história, migração, isolamento e miscigenação. Quando comparamos com os Açores, essa diferença torna-se ainda mais evidente. Os Açores receberam colonizadores principalmente do norte e centro da Europa e em menor número, enquanto o componente africano subsaariano é quase inexistente, estatisticamente quase indetectável. Na madeira, por outro lado, a presença africana é significativa, refletindo a chegada de dezenas ou centenas de mulheres escravizadas que contribuíram de maneira decisiva para a composição genética da população. Assim, mesmo ilhas relativamente próximas no Atlântico, com histórias coloniais aparentemente semelhantes, podem apresentar perfis genéticos completamente distintos, resultado direto das origens e do tamanho inicial dos grupos fundadores. Além da história colonial, a imigração madeirense também desempenhou um papel fundamental na disseminação dessa genética singular. No século XIX, quando a economia local entrou em colapso devido a crises agrícolas e instabilidade social, muitos madeirenses migraram em massa, em busca de melhores condições de vida. Um destino notável foi o Havaí, onde trabalhadores madeirenses foram contratados para as plantações de cana-de-açúcar, ironicamente, o mesmo tipo de cultivo que havia moldado economicamente a madeira séculos antes. No século XX, grandes comunidades madeirenses surgiram em Venezuela, África do Sul e Austrália, entre outros países. Cada uma dessas diásporas levou consigo a assinatura genética única da madeira, preservando, mesmo a milhares de quilômetros, uma memória biológica da ilha. O que a genética revela sobre os madeirenses é, de certa forma, ao mesmo tempo perturbador e libertador. A identidade de um povo é frequentemente construída em torno de uma narrativa de continuidade cultural. Somos portugueses, nossos antepassados vieram do continente, nossa história começou em 1419. Essa narrativa possui um valor emocional e simbólico profundo, oferecendo uma sensação de pertencimento e unidade. No entanto, o DNA revela uma história que não é contada nos livros e arquivos oficiais. Os madeirenses não são apenas portugueses transplantados para uma ilha atlântica. Eles são o resultado de um dos primeiros grandes encontros forçados de populações no mundo moderno. São descendentes de colonizadores ibéricos, comerciantes europeus de várias origens, mercadores judeus perseguidos pela Inquisição e dezenas ou centenas de mulheres africanas trazidas à força para cultivar a cana-de-açúcar. A ilha não escolheu essas pessoas, mas o DNA delas permaneceu, preservando por séculos a memória genética dessas vidas. Estudos genéticos indicam que aproximadamente 13% das linhagens maternas da população madeirense têm origem africana subsaariana. Esse número não é apenas estatístico, representa mulheres reais, cujos nomes desapareceram dos registros históricos porque escravas não tinham documentação oficial. Suas histórias foram apagadas ou ignoradas, mas seu DNA continua vivo, transmitido de geração em geração, mantendo uma memória invisível da história que os registros escritos tentaram ocultar. Esse é um paradoxo fascinante e recorrente. A história cultural e a história genética raramente coincidem. O que se lembra, o que se celebra e o que é registrado nem sempre corresponde ao que realmente persiste nos corpos das pessoas. O que foi apagado deliberada e sistematicamente continua a existir, invisível, nas células dos descendentes. O DNA não pode devolver os nomes dessas mulheres africanas, mas pode afirmar com clareza que elas existiram, que foram reais, que fizeram parte dessa história, independentemente de a narrativa oficial admitir ou não. Mais do que isso, o estudo do DNA madeirense nos lembra que a identidade de um povo é complexa e multifacetada, formada por encontros e encontros forçados, por migrações voluntárias e involuntárias, por isolamento geográfico e por influências externas. O DNA não mente. Ele revela camadas da história que muitas vezes são ignoradas, esquecidas ou deliberadamente omitidas, mas que continuam a moldar quem somos. Portanto, a Madeira não é apenas uma ilha atlântica com paisagens deslumbrantes. É também um laboratório vivo da história humana,
onde a genética preserva a memória de encontros culturais, choques históricos e migrações que transformaram para sempre a população local. O que o DNA revela sobre os madeirenses é uma lição poderosa. A história de um povo não pode ser contada apenas pelos livros ou pela memória coletiva. Ela está escrita nas próprias células de seus descendentes, lembrando-nos que cada indivíduo carrega, invisível, o legado de milhares de vidas que vieram antes dele. Se esta história te fez pensar em algo que não esperavas, escreve nos comentários. Sabias que o ADN dos madeirenses tem esta complexidade? Tens ascendência madeirense e já fizeste um teste genético, o que revelou? E deixo-te com uma pergunta que o ADN levanta, mas não consegue responder sozinho. Quando a ciência devolve às pessoas uma história que lhes foi escondida, a história das mulheres africanas que estão geneticamente presentes em cada madeirense com linhagem materna africana, isso muda alguma coisa? Muda a forma como vemos aquela ilha, aquela história, aquela identidade? Se te interessam mais histórias em que o ADN muda a história, subscreve porque a próxima é ainda mais impactante do que esta.